E o nosso ouvinte apreciando a elegância do médico psiquiatra, que também trabalha com medicina natural, Aloísio Andrade, bom dia. Bom dia, Eduardo, Flávia, Vanusa, ouvintes internautas. Fazer homenagem a São Genaro, que é também São Januário, né? Em italiano, São Genaro, em português, São Januário. Ele tem uma característica interessante, Eduardo, que ele foi sacrificado no ano 304. E a partir desse sacrifício, dessa morte, ele então é homenageado com uma capacidade de que tem 2 ampolas que estão em Nápoles, na Itália, que contém o sangue de São Januário. E esse sangue se liquefaz, ele se torna líquido em 3 fases do ano. No mês de maio, no dia 19 de setembro, que é o dia da morte dele, e em dezembro. E esse ritual se repete, não tem uma explicação científica, tá certo, Eduardo? Mas é muito comemorado pela Igreja Católica, que é o sinal da renovação da fé, do fortalecimento, da capacidade de acreditar em Deus no plano espiritual. Você gostaria de chegar no Mica e nos outros familiares e falar assim, aqui, vamos atender a sugestão do prefeito? Vamos nos limitar a 2 horas por dia no celular? Seguramente gostaria, tá? Aí uma coisa, vou implementar isso lá em casa. Meu caro Luiz Andrade, gostou? Na verdade, Eduardo, é uma sugestão, né? Que você não tem como baixar uma lei e conferir o dia a dia de cada pessoa. Mas é uma recomendação saudável na medida que, se você pensar que 2 horas no dia, né? O dia tem 24 horas, a gente permanece acordado em torno de 16 a 18 horas por dia. Então, 2 horas, isso daí é um percentual significativo, né? Se você pensar assim, fazer 2 horas de atividade física por dia, fazer 2 horas de leitura, qualquer coisa que sejam 2 horas, feita em 2 horas no dia, é um percentual, é uma porcentagem grande, significativa. Então, eu acho que essa base aí, essa recomendação, ela é válida e qualquer coisa que você faça acima de 2 horas por dia é sinal que você está numa dependência dessa coisa, não às vezes química, Eduardo, mas uma dependência de hábito, né? Então acaba sendo um processo meio do que a psiquiatria chama de TOC, do transtorno obsessivo compulsivo, que é quando você tem uma ideia fixa, quando você fica preso a uma determinada coisa. São os antigos tiques e manias, tá, Eduardo? Ô, Vanusa, ouvintes devem estar pensando assim, mas por que precisa de um prefeito dizer como pais devem organizar a vida ao celular dos filhos? É porque tem pai, mãe, mãe. Uma mãe causou ocorrência dentro de um cinema em São Paulo. Por quê? Porque ela levou filhos menores de idade, né, para assistir um filme que era para maiores de 18 anos. Foi uma sessão de cinema na zona leste de São Paulo, que foi interrompida mais de hora lá, porque uma espectadora que estava na sessão relatou o caso e não aceitou, né? Disse, esse filme não é para pessoas com menos de 18 anos. Ela se negou a ser retirada do local e teve que virar caso de polícia. Com a polícia, ela foi obrigada a sair, né, ali da sala de cinema de um filme que era para maiores de 18 anos e ela levou os filhos com menos de 18. Aí, doutora Luísio. Eduardo, com a internet liberada, feito está, com todo tipo de, vamos chamar aí de perversão exposta, a gente entende que realmente as salas de cinema têm um afluxo de pessoas presentes muito pequeno quando comparado com a internet. Então, voltamos ao tema da necessidade, da importância de regularizar, de ter um certo controle sobre o que é exposto, né? Agora, a mãe pegar os filhos e levar no cinema, sendo que a faixa de aceitação para a presença é acima de 18 anos, é uma inadequação, né? Você imagina que o treinamento que ela está dando para os filhos dela não é exatamente o treinamento desejável, né? Agora, é importante, tá, gente? A gente respeitar que a mente humana é uma mente muito impressionável, que quanto mais jovem é a pessoa, quanto mais criança ou adolescente, mais o cérebro, Eduardo, é impressionado por essas coisas que se vê, que se ouve, que se pensa. Então temos que preservar a saúde mental através de estímulos adequados, através de estímulos pertinentes, que possam ser acrescentantes e não estimulantes da parte relativa à nossa parte instintiva, a nossa parte automática e animal, que é, como a gente tem falado muito com os ouvintes internautas da Itatiaia, muito limitada. Então nós temos que fazer esse adestramento, temos que fazer esse treinamento da nossa parte automática. Isso daí é fundamental através dos estímulos externos. Vamos falar a verdade, senão a gente fica muito dependente do telefone. Luiz, já tentou entender quantos minutos que gasta aí no telefone? Ah, sim, isso é mensurável, né, Vanusa? Você tem os minutos
que você consultou o Google, você tem os minutos que você fez ligações ou recebeu ligações, então isso é perfeitamente mensurável. A dificuldade, óbvio, é que como são muitos estímulos, é muita coisa que vem até nós através da internet, eu digo que principalmente a questão das informações, né? Porque você tem uma internet que é voltada para o lazer, né? O Instagram, o Facebook, né? São coisas que você vê o que os outros estão fazendo, é uma coisa mais superficial. Mas o conhecimento, a informação, seja uma informação cultural, seja uma informação científica, seja uma informação de atualidades, né? Isso é muito tentador. E talvez, Flávia, seja o que está mais nos pressionando, que nós temos convivido e vivido com as notícias em tempo real. Quer dizer, a coisa acaba de acontecer e ela já vem e já nos impacta, né? E tem uma parte desse impacto, ou seja, dessa informação, que a gente processa no nível consciente. A gente pensa e sabe o que está pensando. Mas tem a parte inconsciente, que é a parte mais profunda do nosso funcionamento cerebral, que ele é impactado, Eduardo, e a gente não percebe que ele está sendo impactado. Então fica um pano de fundo acontecendo. Isso que você falou de pensar muita coisa ao mesmo tempo, né? Psiquiatria dá o nome de taquipsiquismo, né? É como que se fosse que nem tem o telégrafo, né? Tem o código Morse, que vai um pensamento atrás do outro, o que vem atrás. Eu lembro dos meus tempos lá de Grupo Escolar Barão do Rio Branco, lá na Avenida Getúlio Vargas, que quando liberava o sinal, liberava o intervalo, o que acontecia? Os meninos saíam de sala atropelando uns aos outros para ir para a fila da cantina porque estavam morrendo de fome. Os pensamentos são assim também. Eu estava falando sobre a questão do excesso de pensamentos e uma das coisas que mais estimula o excesso de pensamento é o excesso de informações, né? Então, essa limitação de quantidade de tempo e de seletividade, gente, é muito importante. Quando você vê que vai ter uma notícia, que o título da notícia, que a chamada é uma coisa que pode te impactar, que pode te deixar, vamos dizer assim, traumatizado, impactado, quer dizer que a coisa te abala. Quer dizer, você recebendo a informação, você incorpora essa informação, mas tem que ter a triagem. Tem algumas coisas, né, Flávia, que são perfeitamente dispensáveis e não acrescentantes. Na internet, quase tudo, né? Vamos falar a verdade. A seletividade é importante, você escolher separar o joio do trigo, separar o que vai te acrescentar, o que vai te ajudar a ser uma pessoa mais equilibrada, mais feliz, mais satisfeita com a vida e consigo mesmo, e as coisas que te abalam, as coisas que te afetam, que te dão, Vanusa, uma sensação de fragilidade, de vulnerabilidade. E isso daí, então, cabe a cada um de nós fazer as escolhas. Por isso, tão importante o conceito de consciência e livre-arbítrio, que é sinônimo de noção e intenção, é a noção de clareza e escolhas, né? Essa é a grande vantagem que o ser humano tem sobre o animal, é ter noção das coisas e fazer as suas escolhas. Aloysio Andrade, o fato das pessoas gostarem de cachorrinho, de gatinho, só me alegra. O que me assusta é que está nascendo cada vez menos crianças no mundo inteiro, a população envelhecendo, e como é que vai ser a população economicamente ativa daqui a 40, 50 anos, doutor? É o lugar onde isso está mais se manifestando, é no Japão, onde o número de nascimentos supera muito pouquinho o número de mortes. Em algumas cidades até é maior o número de mortes do que o número de nascimentos. Agora, entende-se, Eduardo, pelo grau de dificuldade, pelo grau de dedicação que se exige para criar uma criança. Eu sou o irmão mais velho de 7 filhos, então acompanhei 6 para baixo de mim. É uma questão completamente extenuante, né, Flávia? Gasta um tempo, gasta uma energia, gasta um dinheiro. É um investimento que a pessoa precisa de estar com muito desejo, com muita intenção. E para ter filho, quanto mais você pensa, mais você vê o lado que é na relação custo-benefício, o quanto que custa e o quanto de benefício que traz. O que eu acho que é interessante, Eduardo, é que mudou, que antigamente, quando você falava que você estava mal, eu falei, não, eu estou levando uma vida de cachorro. Atualmente, a vida de cachorro é desejável, porque a maior parte das pessoas não é maltratador de animais, é um acarinhador, é um cuidador. Tem os malignos, né, que pegam, vi hoje uma notícia de uma cadelinha que ficou presa na coleira durante 4 anos, sem sair, sem dar uma volta, né? Mas são exceções. A maioria das pessoas, no bom sentido, descarrega no seu pet, descarrega no seu animal de criação, seja um gato, cachorro, um passarinho, descarrega todo o seu sentimento de acolhimento, seu sentimento de amor ao próximo. Há cerca de 3 meses para enviar fotos íntimas a um homem desconhecido. Inicialmente, o homem procurou a jovem para realizar a troca de fotos por pagamentos para comprar
roupas. Vale lembrar que a gente teve sancionada, né, nessa semana a lei da adultização para evitar tais situações. Será que realmente vai acontecer? Ô, doutor Luiz, o bicho está pegando. Eduardo, a gente vê cada dia que as crianças realmente estão sendo subtraídas da sua vivência ingênua, da sua vivência infantil, né? E tendo uma vida que é uma vida que tem muito mais a ver com o que seria supostamente a vida de adultos, né? A questão da época, Vanusa, é muito importante isso, a localização, tempo, espaço, né? E quando a época é uma época onde a verdade e a mentira, onde os fatos e as fakes estão nivelados, né? Tem gente, Flávia, que considera que a mentira, a distorção da verdade é tão importante quanto a verdade em si. E aí abrigam sobre o termo liberdade de expressão, né? Dentro do raciocínio antigo de quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Acaba acontecendo um tipo de vale tudo, né? No mau sentido, o vale tudo no bom sentido é maravilhoso, gente, mas o vale tudo no mau sentido é o quê? É você nivelar uma coisa que é a verdade, uma coisa que é a falsidade, nivelar o que é fato com o que é distorção do fato. Então nós precisamos de ter um controle social que não é uma caretice, que não é um tipo de limitação, mas sim de regulação. O que seria do perfume se não tivesse o vidro para contê-lo? O que seria dos rios se não tivesse as margens para contê-lo? Iam desaparecer tanto o perfume quanto o rio. Então tem que haver sim um certo limite, dentro obviamente do bom senso, do adequado e do que seja contributivo para o coletivo, não só para o indivíduo, mas para o conjunto das pessoas. E ele faleceu em março. Logo depois do falecimento dele, eu tive que parar um pouco o projeto, porque eu fiz um outro projeto para minha mãe. Eu adaptei para o teatro e dirigi o texto Perdas e Ganhos, da Lia Luft. E eu dirigi minha mãe. E esse trabalho foi muito importante para ela. Ajudou muito a ela a superar o processo da perda, o processo do luto e transformar a dor em arte. Foi muito forte. Então eu deixei a Clarice dormindo. Com isso, depois desse trabalho, eu fiz televisão, veio a pandemia, eu perdi minha mãe. Na verdade, nesse ato de quase 10 anos, da última sessão que nós fizemos para agora, são quase 10 anos. Então eu perdi meu pai, perdi minha mãe e todos nós vivemos uma pandemia. Isso nos transforma profundamente. Ô, doutor Luiza, eu vou despedir da Beth aqui, mas quando o senhor ouve a Beth falando assim, falando da mãe, do pai, da Clarice, é isso? É isso que vale a pena, doutor? Olha, Eduardo, Clarice Lispector, assim como Guimarães Rosa e Fernando Pessoa, salvaram a minha adolescência do ponto de vista de eu perceber que não era só eu que estava procurando, que não era só eu que estava perscrutando, que é um termo que Clarice Lispector gosta muito, e que quer dizer, Eduardo, procurar com a intenção de achar, né? O perscrutar tem esse sentido de uma busca intencionada, né? E Clarice Lispector era uma questionadora, chegou a ter um quadro mental, porque toda pessoa que é muito buscadora... Muito intensa, né? E muito inteligente, né? Chega uma hora que dá uma embolada. Sente a dor do mundo, né? Dá uma complicada, né? Mas então, esse exemplo, e aí eu vou trazer a questão de seus pais, Beth, que do ponto de vista prático, o que eu sentia com ambos, com Nicete, com Paulo, é que todo personagem que eles representavam, eles colocavam uma tonalidade, colocavam uma tintura, colocavam um astral que era deles e da sua bondade. Exato. Né? Da sua atitude amorosa diante da vida, né? Não me lembro de nenhum personagem que fosse maligno, que fosse mal intencionado deles, né? Você sabe que tem um amigo meu, um grande mestre de teatro, Amir Haddad, que diz assim: eu só gosto de ator que dá depoimento. E o depoimento é assim: você coloca um pouquinho dos seus valores, da sua opinião sobre o mundo na interpretação dos seus personagens. É como incorporar, né? Eduardo falou uma série de verbos aí que você isso. Eu ia falar, o último que eu falei assim, e receber o que? A presença real de Clarice Lispector. Impressionante que certas pessoas têm luz, né? Todo mundo que gosta dela. E o Renatão, doutor Luiz, passou dos 400 mil seguidores no Insta. Isso sim é influência. Aí eu pergunto pro senhor, influenciar sim, mas negócio de resolver o espiritual na internet, eu e doutor. Eduardo, eu lembro uma vez que você me perguntou, você falou assim, Luiz, está tudo tão confuso, tão complicado, o que você acha que pode fazer com que a vida do ser humano se torne uma vida mais feliz, mais satisfatória e mais acrescentante? Eu falei assim, Eduardo, a volta do Cristo. E aí você me perguntou, mas como seria a volta do Cristo? Eu falei assim, Eduardo, provavelmente sob a forma de um aplicativo, né? E aí aí eu fui falando, né? Aí no meio da fala eu falei assim, um aplicativo que as pessoas fossem estimuladas a serem mais respeitadoras uns aos outros,
que pensassem mais em atitudes que fossem acrescentantes para o coletivo, não só para si mesmo. Aí eu fui falando só coisa boa, sabe, Flávia? Só uma coisa assim. Falei, Eduardo, olha, eu vou interromper porque eu estou achando que eu estou propondo um aplicativo, que seria a Volta do Cristo, que fosse uma ditadura do bem, que fosse uma ditadura para adequação. E como eu fui treinado por um pai que era contra ditaduras, então eu vou rever a minha resposta, mas eu continuo achando que essa questão de a volta do Cristo, né, da ideia do Cristo, né, Flávia? Porque os 10 mandamentos têm a ver com isso, o processo de humanização, né, de mais respeito, num processo que é simultaneamente de desanimalização, que é de você domesticar a sua parte instintiva animal, que o Eduardo já sabe isso de cor. Nossa parte animal, gente, só quer saber de comer, curtir, descansar, reclamar, enrolar e apelar. Então, temos que evoluir, é o que eu desejo a vocês, essa procura, essa busca, né? E quem tiver a oportunidade, hoje vão ter um espetáculo muito legal da Filarmônica na Sala Minas Gerais, então dá uma olhadinha na internet para ver se ainda tem ingresso, se puderem ir lá, é sempre um preenchimento de alma. Nós estamos falando de vazio, né, Eduardo? A música de alto nível, ela preenche o nosso vazio, que a gente sai parecendo que jantou. Mas eu controlo o colesterol há um bom tempo, né? Sei. Vigia a glicemia há um bom tempo. Como é que chama isso aqui? A Tireoide. Tireoide também. Aí todo mundo fala assim, Eduardo, você é tão caco que os olhos me deram problema. Eu falei assim, Calé, filho, minha pressão é 12/8. E é. Mas agora é pré-hipertenso também. Ontem, inclusive, a gente tem uma adiantada nesse assunto aqui ao vivo, né, Du? Pressão 12/8 foi considerada, sempre foi considerada limite normal, não é mais, né? E aí, doutor Luiz? Distorção, Eduardo. Você discorda? Isso é manipulação da medicina. É? É manipulação de laboratórios, é manipulação. Você tem que criar fatos, entendeu? A pressão 12/8 ou 120/80, que é o número correto, é uma pressão adequada. E quando a pessoa fica mais velha, Eduardo, ela precisa de ter a pressão um pouquinho mais alta para não ter isquemias, para não ter a falta de chegada do sangue nas pontas, né? Então, no idoso, a pessoa que passa dos 60 anos, você tem a pressão um pouco mais alta, 130/90, nunca mais do que 90, 130/85, é benéfico. A medicina vive disso. Quando foi lançada as margarinas, eles fizeram os trabalhos mostrando que a manteiga trazia um colesterol altíssimo, era uma coisa horrível, não sei o quê. Depois foi se ver, era para poder, então, diminuir o consumo de manteiga e aumentar o de margarina. São interesses comerciais. Obrigado, doutor. Até sexta que vem, se Deus quiser. Até sexta. Bom início de primavera, viu, gente? Tá chegando, tá pertinho aí, viu? Ô, Flávia Rita, muitas flores aí, que Belo Horizonte tá lotada.